Meus amados, como nós estamos? Vamos receber o servo de Deus, pastor Davi Valgácio. Diga, pastor Davi Valgácio. Deus seja com o irmão. Deus seja conosco. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe o pastor Marcos, ministério local. Meus amados, a vontade que eu tenho nesta noite é só dar glória ao Senhor Jesus. Se eu pudesse, eu nem pregava, só glorificava. Eu aqui no meu silêncio, sentindo vontade de chorar, já chorei, porque eu sinto a presença de Deus neste lugar. No silêncio que tal eu consigo sentir a manifestação de Deus neste lugar. Quantos aqui estão sentindo algo diferente aqui nesta noite? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. A mensagem está nesse texto, mas eu vou ler apenas o versículo 7, para ganharmos um pouco de tempo. Diz assim a palavra do Senhor: Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Repita comigo esta frase: disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Mais uma vez. Pai, seja comigo mais uma vez, Pai. Prepara o coração da tua igreja para ouvir a tua palavra e me prepares para pregar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que os teus sinais se multipliquem nesta noite. Amém, Jesus. Podeis assentar, igreja. Este texto, irmãos, é cheio de fortes lições para as nossas vidas. Mas eu quero começar compartilhando com a igreja que Jesus faz um pedido. Diga assim: Jesus faz um pedido. Jesus pede. Na Bíblia, Jesus pede. A gente vê várias vezes na Bíblia Jesus pedindo alguma coisa. Mas quando Jesus pede, não pede porque ele precisa. Aqui Jesus pede água. E Jesus não precisa de água, porque ele mesmo é o Pai de todas as águas. No Salmo 107, versículo 35, diz: converte os desertos em lagos, e a terra seca em nascentes. Isaías 44, 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Deus é dono de tudo, Jesus é dono de tudo. Do petróleo, do diamante, do ouro, da prata, do rubi, de todas as terras. O Senhor é dono de todas as riquezas. Por que Jesus pede? Notem bem que nesse texto Jesus pede água à mulher, mas ele mesmo diz à mulher: se você soubesse quem está lhe pedindo, você que me pediria, e eu lhe daria a água da vida. Jesus, quando pede, na verdade ele não pede porque ele quer receber, ele pede porque ele quer dar. Quando Jesus pede, o beneficiado é quem dá, porque na verdade Jesus, quando pede, ele quer nos ver preparados para receber. Uma grande prova que alguém está preparado para receber é quando ele está pronto para dar. Isto é uma lei do universo. Os rios recebem água das fontes porque eles devolvem para o oceano, e o oceano devolve águas para as nuvens, que por sua vez elas devolvem para o oceano. Nós recebemos o oxigênio, liberamos o gás carbônico é absorvido pelas árvores e elas devolvem o oxigênio. Então a lei é assim: se existe alguma pessoa que está preparado para receber, é quando ela está pronto a doar e a dar. Tem muita gente como o mar morto, que só recebe, mas não dá, não devolve, e por isso não nasce nada ali, não gera vida ali, é estéril. A própria lei da vida é assim: nós recebemos a vida, e a tendência natural é de nós
devolvermos a vida através da semente. A Bíblia diz que esta mulher, Jesus pede água e oferece uma água muito maior. Deus promete a Abraão que ele seria pai de multidões, mas ele pede o seu filho. Você quer ter muitos filhos? Então vai passar na prova de dar o filho. Deus queria uma multidão de filhos, ele doa o seu filho, porque uma pessoa que não está preparada para dar, não está preparado para receber. Infelizmente existem muitas pessoas com as mãos mirradas, e alguém pode pensar, o pastor Davi está pregando isso, que ele está pregando sobre oferta, sobre dízimo. Não, isso é uma lei da vida, isso é um princípio de Deus. Se você quer ser uma pessoa abençoada, você não pode reter nada, você tem que repartir, você tem que doar. E quando eu falo doar, isso é um princípio cristão, que quando você é crente, você quer doar uma mensagem, você quer doar um abraço, você quer doar um conselho, você doa o seu tempo. A vida é doação, Jesus doa. Enquanto você ser uma pessoa fechada, enquanto você for uma pessoa com as mãos mirradas, enquanto você for uma pessoa egoísta, que só pensa em você e não pensa em mais ninguém, enquanto você é uma pessoa que só pensa em si mesmo e mais ninguém, porque, irmãos, nós temos uma coisa conosco, nós pensamos que quanto mais guardamos, mais temos, mas na lei de Deus é diferente. Quanto mais você reparte, mais todos têm. A questão no reino de Deus não é quanto eu tenho, mas quanto todos têm. Jesus pede à mulher água, mas diz: se você soubesse quem te pede, eu te daria a água da vida. Deus está dizendo para você aqui esta noite, que é necessário você abrir o seu coração, comece a se desprender das coisas materiais, porque uma coisa é certa: se você não pode dar o que você possui, na verdade, não é você que possui a coisa, é a coisa que possui você. Se você tem alguma coisa que você não pode dar, na verdade não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. No reino de Deus, quem quer ser abençoado não pode se prender a nada, não pode segurar e viver amarrado a alguma coisa, porque quando Deus vê no seu coração um coração em que há liberalidade, um coração que não é preso a nada, então Deus abre a janela dos céus em todos os sentidos da sua vida. E eu vim aqui esta noite profetizar bênção não só na área financeira, eu vim profetizar bênçãos na área financeira, eu vim profetizar bênçãos na área sentimental, eu vim profetizar bênçãos na área emocional, mas você precisa se desprender. Deus opera um milagre em Ana, mas ela não se agarra ao filho, ela doa o filho. Deus multiplicou o azeite da viúva, não faltou farinha na panela, mas ela deu tudo que ela tinha para o profeta primeiro. Então nós não podemos nos prender. Levanta a sua mão para o céu assim e diga: Deus, ensina no meu coração o princípio da liberalidade. Eu quero investir no teu reino, porque eu sei, Senhor, que sendo assim, as tuas mãos estarão estendidas sobre a minha vida. Agora, uma outra coisa interessante é que esta mulher, a mulher samaritana, ela buscava água no poço de Jacó. Diga assim: no poço de Jacó. Diga assim: o poço era de Jacó. Poço na Bíblia, irmãos, é bênção. Poço é dádiva. A Bíblia diz que foi num poço que Rebeca teve encontro com Eliezer, servo de Abraão. Era o encontro da grande noiva Rebeca com Isaac. Começou num poço. Foi num poço que Raquel se encontrou com Jacó. Foi num poço que Zípora encontrou-se com Moisés. Poço é bênção, poço é dádiva. Esta mulher, ela ia
creio eu, todos os dias buscar água neste poço. Mas o poço era de Jacó. E ela diz assim: Senhor, o poço é fundo, como nós iremos buscar a água? É lógico que o poço era fundo, porque Jacó foi um homem abençoado. Todo homem e mulher abençoado ou mulher abençoada tem que ter um poço. Esta mulher buscava água no poço de Jacó. Mas o próprio Jesus, no versículo 11, ele mesmo fala que ele gostaria de dar um poço para ela, quando ele diz assim: olha, Senhor, tu não sabes como tem que tirar água e o poço é fundo, como eu posso buscar a água da vida? Água da vida. E Jesus fala para esta mulher: olha, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, no versículo 14. Aquela mulher buscava água no poço de Jacó, e Jesus queria dar àquela mulher um poço. Jesus queria colocar um poço na vida dela. Ela vai buscar água no poço de Jacó, mas o poço era de Jacó. Jacó era abençoado, por isso que o poço era fundo. A metade do livro de Gênesis é dedicada a Jacó. Jacó foi abençoado no nascimento, foi abençoado com a primogenitura, foi abençoado com seus gados, foi abençoado com seus filhos, foi abençoado no casamento, foi abençoado na terra do Egito, foi abençoado na sua morte. Jacó morreu farto de dias. Lógico, o poço dele era fundo. Irmãos, existem muitas pessoas que querem viver só do poço dos outros. Tem gente que só quer buscar água no poço dos outros. Ele vê uma pessoa abençoada, ele quer viver do poço daquela pessoa. Ela quer viver como um parasita. Veja bem que para você ser abençoado, o poço tem que ser fundo. Não é fácil cavar um poço e buscar águas cristalinas, porque você tem que cavar, e cavar dá trabalho, e cavar requer sacrifício, cavar requer determinação, cavar requer esforço, não é da noite para o dia. Nós estamos vivendo numa era, irmãos, aonde pessoas vivem de elevadores, querem o crescimento de elevador. Deus ensina o princípio da bênção a Jacó, quando ele fala: Jacó, veja a escada, cujo topo chega até os céus. Deus não mostra a Jacó a visão de um elevador, mas de uma escada, porque a escada você tem que subir degrau por degrau, e a escada não era uma escada curta, era uma escada longa, cujo topo chegava até os céus, e os anjos desciam e subiam sobre ela. Porque no reino de Deus não há elevador, onde pessoas querem subir da noite para o dia, querem ser abençoados da noite para o dia, querem ter experiências com Deus da noite para o dia, mas leva tempo para Deus trabalhar a vida de uma pessoa. Tem que cavar. Chega de crentes micro-ondas. Deus quer crente de forno a lenha. Está cheio de pessoas, irmãos, se alimentando de alimentos muito rápidos. Pessoas que querem coisas muito prontas, muito rápidas. Hoje, infelizmente, muitas profecias já não acontecem mais no contexto das igrejas, no contexto litúrgicos. Muitas pessoas estão profetizando por telefone, pelo MSN, pelo Orkut. E tem pessoas que hoje não saem de casa se não consultar um profeta, profeta entre aspas, se não consultar uma pessoa. Por quê? Porque não querem cavar. Querem algo rápido. São os crentes McDonald's, que querem em 1 minuto ter um lanche, e se alimentam desses lanches que não vão dar alicerce, que não vão dar raízes.
não querem gastar tempo para buscar um alimento sólido. Não tenho nada contra profecias, mas muita gente vive destas coisas, não quer cavar poço. Ele ora, mas não acredita na sua oração, ele só acredita na oração dos outros, ele só vai na fé dos outros. Não, meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. Deus estava ensinando a mulher samaritana que Jacó foi abençoado, o poço dele era fundo, mas Deus também tinha poço para ela. Deus tem poço para mim, mas Deus tem poço para você. Deus tem poço para você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva, rios de água viva manarão do seu ventre. Quando você aceita Cristo, Deus tem vontade de colocar um poço em você. Quando você abre o seu coração, você não vai precisar viver da água dos outros. Eu até posso beber da água do pastor Marcos Filho, eu até posso beber da água do pastor Braga, eu até posso beber um pouco da água do pastor Nobre, mas eu tenho que ter o meu próprio poço, eu tenho que cavar o meu próprio poço. E cavar poço é vida de oração, é vida com Deus, é conhecimento na palavra, é intimidade com Deus. Diga para a pessoa que está falando: Deus deu um poço para Jacó, mas Deus também quer dar um poço para você. Diga para a pessoa assim: mas tem que cavar. Que cavar. Muito fácil querer poço, mas não quer cavar. Cavar, irmãos. Poço é fundo. Quem quer ser abençoado tem que cavar poço fundo. Agora, uma outra coisa. Esta mulher, ela começa a entrar num debate com Jesus sobre adoração. O clímax desse texto é adoração. Mas essa mulher, coitada, ela não sabia o que era adorar. Ela confundia adoração com algumas coisas. Primeiro, ela confundia adoração com competição. O versículo 20 e 21, ela diz: nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém que tem que adorar? Os samaritanos, eles tinham um espírito de competição com os judeus. Tanto que lá em Lucas 9, a Bíblia fala que quando Jesus foi se hospedar numa aldeia de samaritanos, não é Lucas 9, é Marcos 9, 34. Jesus foi se hospedar numa aldeia de samaritanos, e estava lá João e Tiago. Quando eles foram lá pedir uma vaga para Jesus, a Bíblia fala que aqueles samaritanos, quando viram que eles estavam com um aspecto de que iam para Jerusalém, falam: não tem lugar para vocês aqui não. Vão para Jerusalém, não tem lugar aqui não. Vocês vão para Jerusalém? Então não tem lugar. E esse espírito de competição em relação ao que eles chamavam de adoração já era antigo. Lá em Esdras 4, quando eles viram, já no início das suas existências, quando eles perceberam que os judeus davam início à reconstrução do templo, eles se ofereceram a construir junto, mas Zorobabel e Jesua não permitiu. Não, aqui vocês não vão nos ajudar, porque havia um espírito de competição. E depois eles criaram o seu próprio sistema sacerdotal, criaram o seu próprio templo e a sua própria forma de fazer culto. Os samaritanos ficavam com raiva quando alguém ia adorar em Jerusalém e não em Samaria. Havia um espírito de quem queria ser o maior, quem sabia mais sobre Deus, samaritanos ou judeus. Havia esta rivalidade. Isto não é adoração. Rivalidade, competição não é adoração. Eles falam: Senhor, eles dizem que é em Jerusalém, mas os meus pais dizem que é aqui. E aí, quem é melhor? E aí, qual é o lugar certo? A Bíblia diz que Jesus ensinava sobre morte e ressurreição,
E os discípulos vinham competindo quem seria maior, quem vai ser o maior no reino do céu. Aí quando Jesus morre e ressuscita, eles ficam confusos. Por quê? Porque quando Jesus falava de morte e ressurreição, eles estavam competindo um com o outro para ver quem seria o maior. Quando nós competimos uns com os outros, muitas vezes os ensinos de Jesus não ficam bem claros para nós. Havia competição. Uma das igrejas mais abençoadas do Novo Testamento, a igreja de Corinto, a Bíblia fala que havia um espírito de competição lá para ver quem seria o maior, Paulo, Cefas ou Apolo. Aí Paulo repreende: porventura eu morri por vocês? Porventura Cristo está dividido? Paulo repreende. Havia esse espírito entre os escribas e fariseus, quando havia um espírito de competição naquela classe. Jesus reprova os escribas e fariseus por este ato. Irmãos, infelizmente isso predomina no Brasil hoje, onde muitas vezes num congresso, um pregador quer pregar melhor do que o outro para mostrar quem tem mais chamada. E às vezes isso acontece dentro de um âmbito, dentro de uma própria igreja, onde quem prega não tem comunhão com quem prega, porque pensa assim: se o fulano pregar melhor do que eu vou ficar ofuscado. Isso acontece também no clímax de muitos cantores. Isso acontece no clímax, aonde um evento, aonde Jesus vai aparecer, torna-se um centro de competição para ver quem vai aparecer mais, quem vai cantar melhor do que o outro, quem vai se sobressair mais. Eu preguei numa igreja na Europa, e Deus fez muitos milagres lá pela misericórdia de Deus. E um pastor ligou para um outro pastor de um grande campo e falou assim: pastor, existe uma vaga aqui na agenda do pastor Avival Cássio, ele pode pregar aí na sua igreja? Ele falou assim: não, se ele pregou aí, aqui não prega. Quem prega aí não prega aqui. Quem vai aí não vem aqui. Existe essa rivalidade. Às vezes há rivalidade entre grupos. Não, o congresso é dos jovens, não deu apoio no congresso das senhoras, então as senhoras vão fazer jejum de presença no congresso dos jovens. Eu já vi isso em muitas igrejas aí fora, onde há uma rivalidade. Qual foi a festa que foi melhor? Qual foi a festa que teve mais gente? Qual foi a festa que mais pessoas foram salvas? Irmãos, isto não engrandece o nome do Senhor Jesus, porque no reino de Deus o maior é o que faz mais e menos aparece. As pessoas não têm que saber se eu dou mais ou se eu dou menos. As pessoas não têm que saber se eu deixo de fazer ou se eu faço. Na verdade, as pessoas podem até saber, mas eu não posso lutar por esta finalidade, porque no reino de Deus é Jesus quem tem que aparecer, Ele é quem tem que ser glorificado. Você não está aqui para competir comigo ou para competir com o seu irmão. Você está aqui para dar as mãos ao seu irmão e ajudá-lo a seguir em frente, porque a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Pegue na mão do seu irmão e diz assim: olha, eu com você vamos competir com o diabo para ganhar almas para Jesus. Aleluia. Coitado dos samaritanos, não sabia que era adorar. Outra coisa, eles confundiam adoração com mistura. Diga assim: cuidado com a mistura. Os samaritanos, irmãos, eles eram especialistas em mistura. Primeiro que eles já nascem da mistura. Lá em Ezequiel 23, versículo 4 e 5, diz que os samaritanos eram oriundos de 5 povos: Babel, Guta, Ramate, Aveus e Sevarfaim. Cada um deles tinha um Deus diferente. Eles eram oriundos desses 5 povos.
A mistura. Ao ponto de que lá, no livro de 2 Reis, no capítulo 17, a Bíblia fala que quando os israelitas nordestinos foram levados cativos para a Síria, o rei enche aquela terra com esses povos, cada um tinha o seu Deus, e cada um começou a adorar de forma diferente, cada um adorava o seu Deus de forma diferente, inclusive o Deus da terra, que era o Deus de Israel. Mas Deus ficou incomodado com aquela miscelânea, com aquele borogodó, com aquela feijoada, e Deus começou a mandar leões para matar aquele povo. O povo pediu misericórdia e o rei falou assim: olha, vamos pegar aqui um sacerdote de Israel para ensinar o povo a cultuar o Deus da terra, porque Deus não gosta de mistura. O povo oferecia um culto místico, cheio de mistura. E Deus, irmãos, não tolera mistura. A mistura é perigosa. As bombas e os explosivos vieram de uma mistura. Alquimistas misturavam elementos para ver um elixir para longevidade e acabaram descobrindo a pólvora. Hoje aí, ó, bombas nucleares, mistura. Quando você mistura certos alimentos sem conhecimento, você pode ter uma disenteria, pode ter uma diarreia. As misturas são perigosas. A Bíblia diz que Deus rejeita a adoração da igreja de Laodiceia, porque fala assim: olha, você não é quente, você também não é frio, mas você é morna. Misturou quente com frio, virou morno. Eu vomito, não aceito mistura. Inclusive, a palavra igreja do grego é eclésia, que significa tirado, separado. Ou seja, Deus isola aquilo que estava misturado, ele destaca. A palavra santificação do grego rajo significa separado também. Deus não aceita mistura, por isso ele separa, ele santifica, ele tira. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo onde muitas pessoas querem oferecer a Deus algo misturado. Deus mandou leões para dizer: eu não aceito mistura. Existem muitas pessoas hoje que acham que pode cada um cultuar a Deus da sua forma. Deus deixou uma regra, Deus deixou um manual e disse: olha, santo não pode se misturar com profano, puro não pode se misturar com impuro. Existem muitos cantores que hoje estão cantando em festa de rodeio, misturando-se em festa de rock e cantando para adorar a Deus num monte de drogados e viciados, e dizem que estão fazendo a obra de Deus. Eu estou ali para pregar o evangelho, irmãos. O diabo não te dá microfone para você pregar o evangelho. Jesus nunca pregou num evento aonde ele não tinha a mensagem principal. Aquelas pessoas, quando vão para esses lugares, o diabo está anunciando para o mundo: se eles estão aqui, é porque está aqui é certo, porque está aqui agrada a Deus. Um programa de uma emissora de televisão mostrou, muitas pessoas já são cientes disso, aonde cantores cantavam, estavam ali baianas, espíritas dançando. Era na verdade um caldeirão de mistura, aonde muitas pessoas acham que pode oferecer qualquer coisa para Deus e Deus vai aceitar. Uma certa feita, um filho meu disse: pai, eu não gosto de ir à igreja. Por que, meu filho, você não gosta de ir à igreja? Pai, eu não gosto de igreja, mas você vai. Enquanto você for de menor, você vai. Agora, por que você não gosta de ir à igreja? Ele falou assim para mim: mas pai, o culto é chato. O culto é muito chato, pai. Eu falei para ele assim: meu filho, se você mesmo não gosta do seu culto, você acha que Deus vai gostar do seu culto?
Se nem você mesmo se agrada do seu culto, você acha que Deus vai se agradar do seu culto? Porque o culto, antes de ser coletivo, ele é individual. Você vai a Deus oferecer o seu culto, mesmo que a pessoa não ofereça um culto bom, mas você tem a responsabilidade de oferecer o melhor para Deus. Você não tem que estar preocupado com o pregador, com o cantor, com a pessoa que está do seu lado, com a marca do sapato, com a grife, com a postura, mas você está no culto para prestar um culto para Deus. Glória, glória ao nosso Deus. Glória a Jesus. O grande problema das pessoas é que muitas pessoas estão fazendo misturas. Tem muita gente que pensa assim: eu vou para um auditório para gostar do culto. E existem muitos líderes hoje que estão preparando muitos cultos como um verdadeiro festival, como um verdadeiro teatro, onde as pessoas vêm com aquela expectativa de que tem que se agradar do culto, porque se o culto não for bom, porque se o culto não for ruim, as pessoas se esquecem de que elas vêm para oferecer um culto, de que o culto é bom porque o seu culto é bom, porque você vem oferecer um culto bom. Na verdade, isso aqui não é um teatro, na verdade, isso aqui não é um palco, na verdade, isso aqui não é uma casa de show, na verdade, você vem oferecer a Deus um culto, você vem oferecer a Deus uma adoração, você vem oferecer a Deus uma coisa maravilhosa. Então abre a sua boca, adore a Deus, glorifique a Deus, dê o seu melhor. Aleluia, Jesus. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Xarabacando rabanalachurias. Já estou terminando a mensagem. Uma das coisas que eu ficava muito intrigado quando eu lia naquele texto de Êxodo 32, eu ficava assim pensando: por que Arão deu permissão para que o povo fizesse um bezerro, depois de ter visto tantos sinais, depois de ele ter visto tantos milagres? Por quê? Eu ficava me perguntando isso, pastor Marcos, pastor José Luiz, eu ficava me perguntando isso. Falei, eu não entendi aquilo. Nunca tive a oportunidade de perguntar a ninguém, mas eu ficava pensando assim: meu Deus, um homem foi tão abençoado, por que ele permitiu que o povo fizesse aquele bezerro de ouro? Aí, uma luz assim brilhou, quando ele diz assim: amanhã será festa ao Senhor. Aí eu percebi que na Bíblia, quando está na Bíblia a palavra Senhor, é Yahvé. No Antigo Testamento você vê a palavra Deus, é Elohim. Mas a palavra Elohim no original também está para deuses falsos. Quando você vê às vezes Deus com letra minúscula indicando que um Deus é falso, você vai no original, na Bíblia hebraica está lá Elohim. Na verdade, a gente só percebe o contexto, quando Deus é falso ou verdadeiro, pelo contexto da Bíblia. Mas quando a palavra aparece Yahvé, é só o Deus verdadeiro, nunca um Deus falso. E Arão, diante do bezerro de ouro, diante daquela escultura, diante daquela idolatria, ele diz: amanhã será festa a Yahvé, Deus verdadeiro. Aí foi que a ficha caiu. Sabe qual era o problema de Arão? É porque Arão passou a vida dele toda, a vida inteira, no Egito. Ele via as pessoas cultuar com imagens, com objetos, com obras de madeira, de ferro, de pau, de bronze, de ouro. Então, de alguma forma, Arão foi convencido de que poderia colocar alguma imagem para cultuar o Deus verdadeiro. E aquilo foi abominável aos olhos de Deus, porque Arão queria misturar. Eu vou dizer uma coisa para você, meu filho: Deus requer exclusividade. Deus requer exclusividade. Você é de Deus,
você é a menina dos olhos do Senhor. Nós não iremos, em nome do Senhor Jesus, deixar-nos levar por esta onda que o mundo está levando. Eu louvo a Deus que a Assembleia de Deus da Ilha do Governador é uma igreja que abre as portas para a palavra. Você está sendo alimentado, o diabo não vai enganar você, porque você está recebendo a revelação de Deus para a sua vida. Se você recebe isso, dá um glória para o Senhor Jesus. Eu quero terminar esta mensagem já. Esta mulher confundia adoração com tradição. Diga assim, tradição. Diga assim, tradição. Ela diz no versículo 20: nossos pais adoravam a Deus neste monte. Ela fala: Jesus, eu adoro assim porque meus pais adoravam assim, meus avós adoravam assim, meus bisavós adoravam assim. Eu sempre fui ensinado a adorar assim. Eu entendo que adorar é assim. Os meus antepassados adoravam assim, então eu adoro assim. Ela confundia isso, adoração com tradição. E sabe o que é a base da tradição? Diga assim, a base da tradição são os referenciais. Eu aprendi muita coisa com meu pai. Aprendi com ele. Os meus filhos vão aprender comigo. Tradição. Em Israel havia as leis orais, o Talmud, aonde os pais passavam para os filhos ensinamentos de geração a geração. São os referenciais. Quando não há referencial, quando não há base, a geração se corrompe, porque não há referencial. Irmãos, muito me preocupa isso. Esta mulher adorava errado porque ela diz: os meus pais adoravam assim. Isso muito me preocupa, isso me arrepia, isso me deixa com medo. Vou começar a bater em mim mesmo. Hoje, quando se fala de pregador do Evangelho, quem são os pregadores hoje? Quem são os grandes pregadores hoje? São os homens que querem se hospedar só em hotéis 5 estrelas. São homens que andam com turbantes brilhosos. São os homens que só querem pregar em grandes congressos. São pessoas que disputam vagas em vitrines. São pessoas que exigem um cachê violento para suas apresentações. São pessoas que menosprezam os pequenos. Não estou dizendo de todos, mas há gente assim pregando o Evangelho, os irmãos sabem disso. São pessoas vaidosas, arrogantes, altivas. Elas apertam a mão daquelas pessoas que lhes são convenientes, mas viram as costas para os outros. Os lugares mais carentes da pregação do Evangelho, não há presença destas tais pessoas. Os leprosários estão precisando de pregadores, os presídios estão precisando de pregadores, os ribeirinhos estão precisando de pregadores, nas favelas estão precisando dos pregadores, nas praças públicas estão precisando dos pregadores, na Índia precisando de pregadores, na África precisando de pregadores. Mas onde estão os pregadores? Estão na vitrine, estão nos grandes congressos, estão cada vez mais ricos, cada vez mais endinheirados. E o que me preocupa é que a geração que vem depois, em quem vão se inspirar? Em quem vão olhar? Quando se fala de adoradores hoje, quem são os adoradores? Quem são? Aonde a nossa geração que está nascendo vai se inspirar? Esta mulher diz: eu adoro assim porque meus pais adoravam assim. Faltou referencial. E quando eu vejo isso, eu me recordo na história de uma mulher chamada Annika Michael. Vai lá e lê a história dessa mulher. Ela era irlandesa. Assiste uma pregação de um homem chamado Hudson Taylor no século XVIII. Ela assiste uma pregação deste homem. Quem foi Hudson Taylor? Hudson Taylor foi aquele homem inglês. Vai lá para a China, raspa o seu cabelo com uma touca, se faz como um chinês,
na época da corte de ferro, na época em que um pregador era pregado, era morto, torturado, ele vai para lá, e ele faz uma grande missão. Muitos amigos de Hudson Taylor foram mortos, por causa da pregação do Evangelho. Muitos foram mortos, na Revolução Kickbox, muitos foram mortos. Ele chorava, mas hoje existe muito mais crentes na China do que no Brasil. Por que isso? Por causa de um homem que inspirou uma mulher que assistiu uma pregação dele, diz: eu quero ser como este homem. E ela vai para a Índia, pregar o Evangelho na Índia. Depois de muitos anos de missão na Índia, aquela irlandesa, ela pisa numa mina, a mina explode com ela, ela fica tetraplégica, poderia voltar para sua terra natal na Irlanda, aonde eu estive presente e vi que é rico a nação, mas ela toma uma decisão: não vou voltar. Ela naquela cama, aonde ela exerceu seu ministério por mais de 20 anos, traduzindo a Bíblia para dialetos indianos, orando pelas pessoas na sua casa. Billy Graham diz que visitou a casa dela, diz que no chão havia marcas das bases da cama, de tantos anos que aquela mulher ficou lá. Ela se inspirou em Hudson Taylor. E quando eu olho para outros exemplos na história de John Wesley, ele se inspirou num homem chamado George Whitefield. Ele se inspirou em George Whitefield. E John Wesley, quando falece, ele deixa 1.300 pregadores na Inglaterra, homens que estavam dispostos a perder a sua vida por causa de Jesus. Moody se inspirou em Charles Finney. Quem foi Moody? Grande pregador, homem avivalista, mas se inspirou em Charles Finney. Billy Graham foi um dos grandes pregadores e ainda hoje vivo. Diz que uma excursão dos Estados Unidos foi para a Inglaterra, e quando chegou lá na casa de John Wesley, o menino visita a sala de oração e começa a orar a Deus, e de repente eles recolheram todos os estudantes, está na hora de partir, está na hora de voltar, e ali o professor percebe que falta um aluno. Está faltando um aluno. Onde ele está? Ele volta para casa e começa a vasculhar os cômodos e vê aquele moço ajoelhado nas mesmas marcas de joelhos aonde John Wesley orava, naquele assoalho, e ele orava a Deus, levantando as mãos para o alto, e era esta a sua oração: Deus, faça de novo. Deus, repita mais uma vez. Deus, faça de novo. Aquele professor bate no ombro daquele aluno e diz: Billy Graham, levante-se, nós temos que ir embora, todos estão te esperando. Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Irmãos, nós temos que ter essa consciência. Deus te chamou nesta terra para influenciar e não ser influenciado. Deus te chamou nesta terra para fazer a diferença. Deus te chamou nessa terra para ser um verdadeiro adorador, que adora Ele em espírito e em verdade. Onde está esta pessoa? Levante as suas mãos para adorar o Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Eu quero que você fique de pé agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar esta mensagem dizendo para você o seguinte: eu só falei mal dos samaritanos, mas eu não poderia deixar de esquecer de um grande detalhe. Diga assim: Jesus é especialista em acreditar em pessoas desacreditadas. Quem vai acreditar em samaritano? Mas Jesus acredita. Por isso que ele foi lá. Ninguém dava nada por samaritano. O próprio João, que era o evangelista do amor, quando os samaritanos disseram assim: olha, aqui não tem lugar para vocês na minha pousada, ele falou: Jesus, vamos fazer a oração de Elias e vamos mandar fogo para queimar esse povo aí. Nem João acreditava neles. Mas eu creio que quando Jesus fala a parábola do bom samaritano, pensa num povo que você acha que não presta hoje. Aí Jesus vai citar este nome na parábola.
Quando Jesus fala o bom samaritano, Ele está botando no chapéu. Ele está botando o chapéu na sua cabeça, está dizendo: eu acredito nesse povo. Eu acredito em quem esse povo, no que esse povo pode ser. Jesus poderia falar bom qualquer nação, mas Ele fala bom samaritano porque Ele está dizendo: eu acredito neles. E uma coisa eu vou dizer para vocês: muitas vezes nós só acreditamos depois que a gente vê os sinais, depois que a gente vê os frutos. Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá, mas eu vou te dar sinal para você mostrar ao povo, porque senão o povo não vai acreditar em você. Mostra o braço aí, fica leproso, tira o braço, fica limpo. Joga aí o cajado, se transforma em cobra. Pega na ponta, se transforma em cajado. É o sinal. Tem que ter sinal. O povo só acredita se vê sinal. Só acreditar em Davi depois que ele matou o gigante. Essa é a natureza humana. Mas Jesus fez um grande avivamento em Samaria, através desta mulher. Ela pregou o evangelho e muitos frutos aconteceram ali. E a Bíblia diz que um congresso, quem sabe o congresso dos Gideões, acontece em Samaria. E quem vai pregar no congresso de Samaria? Filipe. Muito avivamento, fogo, milagres. Aí daqui a pouco quem vai pregar de novo no congresso de Samaria? Quem vai pregar no congresso? Quem deseja pregar no congresso de Samaria? João. Sabe quem é João? É aquele que falou assim: Jesus, vamos orar a oração de Elias, eu vou mandar fogo para acabar com esse povo. Agora, João, que queria que Deus matasse todos os samaritanos, agora estava lá pregando em Samaria. Eu vou dizer uma coisa para você, meu filho, minha filha. Muita gente que não acredita em você, um dia vai pregar no seu congresso. Um dia vai ver Deus fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Não desista. Não desista do seu casamento. Quem sabe a sogra não acredita mais nessa instituição. Os vizinhos não acreditam mais. Acredite, porque Deus acredita em você. Se você crê nisso, feche os seus olhos que eu quero orar por você nesta noite. Feche os seus olhos agora. Se você quiser estender as suas mãos, estenda para o alto. Não vou fazer aqui uma oração sensacionalista, não, porque eu creio que Deus já tem falado ao seu coração. Pai querido, estamos aqui reunidos nesta noite. Senhor, ensina-nos a deixar o nosso cântaro, porque cântaro fala de velha natureza, cântaro fala de coisas que nos prende. Senhor, queremos ser verdadeiros adoradores, queremos ser pessoas autênticas no reino. Não queremos oferecer um culto genérico, não queremos oferecer um culto sintético, não, queremos oferecer o melhor, Senhor. Quantas pessoas aqui esta noite, pessoas que não acreditam mais nelas mesmas, pessoas cheias de complexos, pessoas, ó Deus, que está pensando em desistir. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre cada família, sobre cada casamento. Deus, em nome de Jesus, cura os nossos interiores, as nossas feridas, os traumas, os nossos temores. Nos levanta, Pai, assim como tu levantaste aquela mulher, ela foi uma pregadora do teu evangelho. Nos levanta nesta noite, ensina-nos a te adorar da maneira que te agrade, Senhor. Nós te louvamos em o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Antes de passar o microfone, eu não poderia nesta noite de convidar as pessoas que gostariam de entregar esta vida para o Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu quero que você se olhe no espelho e veja na sua frente esta mulher, uma mulher que era vítima de preconceito, uma mulher excluída de uma sociedade maior, uma mulher que tinha 5 maridos e agora o que ela estava se relacionando não era marido dela. Quem vai dar valor para uma mulher dessa? Mas eu vou dizer uma coisa para você: Jesus te ama.
Jesus ama você do jeito que você é. Jesus não nos ama pelo que fazemos, porque a forma com que Deus nos ama independe do que fazemos. Deus nos ama porque Ele quer nos amar. Você é criatura de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. E eu quero nesta noite dizer a você que assim como Jesus mudou esta mulher, Deus quer mudar você nesta noite. Aonde está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Sai do seu lugar agora, de onde você estiver. Não se prenda, não se detenha. Talvez você está falando para você mesmo: mas se eu me decidir, como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Meu filho, minha filha, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha receber o abraço de Jesus nesta noite. Jesus quer trocar este fardo pesado que você está carregando e colocar um fardo suave. Eu ministro em nome de Jesus que todas as correntes, que todos os grilhões, que todas as amarras, cadeados que prendem você vão ser quebrados agora, e você vai ser livre para adorar a Deus. Se há uma vida, se há uma alma, se há alguém, sai do seu lugar agora. Ajude esta pessoa que está próximo de você. Ajude esta pessoa que está na sua frente, que está atrás de você. Pegue na mão desta pessoa que não é evangélica. Ajude esta pessoa a chegar aqui na frente. Quem sabe você é um religioso, quem sabe você está afastado, quem sabe você está distante do evangelho. Eu não sei o que fez você se afastar, mas Jesus hoje quer ter um encontro com você, quer ter um reencontro contigo. Aonde está a primeira pessoa que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Deus abençoe você, meu amigo. Deus abençoe você, minha amiga. Que Deus possa lhe dar uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Cante bem forte. Minha esperança.